Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de novembro de 2024, são 1h da tarde aqui em Kiev, 8 horas da manhã no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque com drones e mísseis aqui em toda a Ucrânia, visando principalmente a infraestrutura de energia elétrica da Ucrânia, né? A luz chegou a ser cortada em algumas regiões, depois voltou aqui em Kiev. Agora foi cortada novamente por conta do racionamento normal, tá? Então a energia voltou normal, mas estamos com aquele racionamento que a gente estava alguns dias atrás, depois de um ataque semelhante. Durou também coisa de uma semana esse racionamento que a gente teve há uns dias atrás. Imagino que daqui a pouco já deve estar acabando isso novamente aqui na Ucrânia, né? Os ucranianos também fizeram uma série de ataques aqui contra Krasnodar, usando drones, e outras posições aqui em Rostov-on-Don, ou seja, os ucranianos têm feito ataques grandes também dentro da Rússia nesse momento. Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma novidade significativa. Os ucranianos capturaram uma grande quantidade de prisioneiros de guerra ali na região de Kursk. Mas a principal informação que a gente tem da Rússia é justamente a questão econômica, que está cada vez degringolando mais, tá? Então a gente tem o rublo batendo 120 rublos, $1, ou seja, o rublo caindo de valor, ainda mais despencando de valor. O Banco Central Russo parou de fazer conversão de moeda. Isso é uma coisa meio crítica, tá? Ou seja, isso está gerando inclusive um certo temor nos russos, que levou a uma corrida aos bancos ontem. Muito russo querendo sacar dinheiro porque teme que os bancos quebrem. Lembra, isso aconteceu não muito no passado na história russa, né? Então os russos temem que os bancos quebrem, querem sacar o dinheiro para ter o dinheiro em mãos para qualquer coisa, né? Então um certo sentido de pânico lá na Rússia com a questão econômica. Inclusive, os soldados na linha de frente já estão começando a ficar preocupados com essa situação, porque muitos deles estão ali por conta do dinheiro, e se não vai ter dinheiro no final, se o dinheiro vai valer 3 alpiste no final das contas, para que eles vão lutar nessa guerra, né? Além disso, tem um outro aspecto muito importante que está acontecendo aqui em Kaliningrado. Você lembra que há um tempo atrás houve um navio chinês que rompeu 2 cabos de internet aqui no Báltico, né? Um cabo que ligava a Finlândia à Alemanha e um outro cabo que ligava a Suécia à Lituânia, né? E esse navio chinês, de propósito, jogou a âncora, saiu arrastando os cabos no fundo do Báltico, e eu já expliquei para vocês que não existe nenhuma explicação para isso que não seja fazer de propósito, querer romper o cabo, né? Ah, mas ele pode ter errado, soltado a âncora sem querer. Não existe isso em navio desse tamanho, não há essa possibilidade. E parece que está havendo alguma coisa significativa aqui, porque tem vários drones da OTAN circulando na região de Kaliningrado, um monte de operações por aqui. Aparentemente o pessoal quer pegar esse navio chinês para entender exatamente o que aconteceu, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Filipinho Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, o mapa aqui está colorido de ataques russos contra o território da Ucrânia. Foi um número realmente muito grande aqui, ó. 3 mísseis S-300, 85 mísseis Ra-101. Lembra aquele míssil que jogaram lá em Dnipro, que podia levar uma bomba atômica? Olha só, é um recado do Putin, porque ele pode jogar uma bomba atômica. Pois é. Cara, esses mísseis Ra-101, todos eles podem ter bomba atômica. Foram 85 hoje, nesse ataque. Esse ataque foi um ataque grande, tá? Mas não foi o maior que teve aqui na Ucrânia, não, tá? Já teve ataques maiores aqui. E, infelizmente, esse tipo de ataque acaba prejudicando muito a infraestrutura de energia elétrica aqui. Como eu falei, eu estou sem luz nesse momento, estou gravando na bateria do meu notebook. Mas daqui a pouco volta a luz, não vai ter problema nenhum no final das contas, né? Teve também 3 mísseis Ra-59 ou 69 que foram derrubados e 97 drones Shahid que foram todos derrubados. 35 derrubados pela defesa antiaérea e 62 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica. Eu descobri uma coisa, saiu uma informação aqui muito interessante. Por que tem uns drones que voltam para a Rússia ou drones que vão para Belarus? E eu sempre achei estranho isso, né? Como é que os russos vão levar drones lá para Belarus? E por que fariam isso? E por que Belarus derrubaria os drones dos russos e coisa e tal? E aí eu tive a resposta aqui. Eu perdi o tweet que estava me falando esse negócio, mas a resposta é a seguinte: é porque os ucranianos têm mecanismos de hacking.
os ucranianos estão conseguindo hackear alguns desses drones e eles começam a pilotar o drone ao invés do russo que pilota o drone de lá. E daí eles, lógico, direcionam esses drones para Belarus e para a própria Rússia para causar danos em Belarus e na Rússia. Então o drone é um drone russo, originalmente lançado pelos russos, pilotado pelos russos, mas que foi hackeado pelos ucranianos e usado. E é por isso que tem essa coisa de vez em quando os drones voltarem para a Rússia ou irem para Belarus e coisa e tal, né? E daí Belarus derruba os drones, né? Evidentemente. Enfim, um grande ataque hoje, tá? O pessoal chegou a botar medo no pessoal aqui. Ó. Hoje, quando eu acordei hoje cedo para tomar o café, tava essa notícia de que teve 10 bombardeiros Tu-95 prontos para liberar mísseis contra a Ucrânia, que vai ser um grande ataque, não sei o que lá e coisa e tal. E teve alarme de ataque aéreo na parte da manhã hoje, né? Tá aqui o alarme de ataque aéreo em várias regiões aqui da Ucrânia, inclusive aqui em Kiev, né? E tem algumas imagens aqui do ataque sendo feito, várias coisas explodindo, né? A Ukrenergo, né, que é a companhia de energia elétrica da Ucrânia, ela teve que fazer alguns blackouts de emergência, não aqui em Kiev não faltou luz na parte da manhã, agora está faltando porque aqui onde eu estou, porque é a rotação, né? Lembra que teve uma rotação na semana passada, aí acabou a rotação, mas agora com esse novo ataque voltou a rotação de novo, então agora nesse momento eu estou sem energia elétrica aqui, né? Aqui, aparentemente foi em Kharkiv, inclusive, isso daqui, o lugar onde teve aqui uma grande batalha. Curiosamente, quando eu estava lá em Kharkiv, não teve nada, não faltou energia elétrica em momento algum, né? Aqui tem algumas imagens aqui, ó, dos mísseis passando aqui, ó, esses aqui foram os mísseis lançados pelos russos em direção à Ucrânia, passando aqui em alguma região da Ucrânia, né? Dá para ver aqui a passagem deles. Teve também no Mar Cáspio, também deu para ver esse tipo de coisa. Em várias regiões, os mísseis Calibre foram usados com munição cluster, né? E isso dificulta muito o trabalho dos bombeiros, porque essas munições podem ter explosão secundária, né? Elas podem explodir depois, elas podem não explodir no impacto e explodir depois. Então isso dá muito mais trabalho para o pessoal dos bombeiros, porque eles têm que ficar preocupados com isso daí, né? Isso dificulta os bombeiros resolverem as consequências do impacto, mas as coisas estão sendo resolvidas já. A gente já tem informação de que o blackout de emergência já foi encerrado, o que tem agora é que voltou o blackout programado por horas e coisa e tal aqui na Ucrânia, né? Bom, não foi só os russos que atacaram, não. Os ucranianos fizeram um ataque de ontem para hoje também. Aqui são os russos falando que, olha só, tem drones ucranianos vindo na direção de Krasnodar. Vários drones vieram por aqui e, de fato, a gente tem a informação aqui dos russos sendo atingidos aqui nessa região. Vamos ouvir um pouco aqui. Isso dá para ouvir, tá? Não dá para ouvir muita coisa, não. Слышим. А вот, охуенно. Так ебать, это прям, блядь, нахуй набережная улица. Головой ебанулся. Набережная. Вот молодцы, хоть ПВОшники сработали. Он синий, что делает? Охуеть. Хоть видео снять. Охуеть. Это Трудобелики, набережная. Прям вот тут. Набережная, тоннельная, Да. Пожалуйста. Ou seja, vocês viram aqui o drone, né? O momento que eles atingiram o drone. Eles publicaram esse vídeo porque mostra eles atingindo o drone, eles derrubando o drone, né? Mas aqui, ó, eles falam, o que eles estão falando ali é que eles foram atingidos 2 vezes naquela direção. Ou seja, no final das contas, teve ataque também com sucesso dos ucranianos ali em Krasnodar, né? A gente tem a informação também que o ataque ucraniano no depósito de óleo lá em Kaluga, que aconteceu alguns dias atrás também, a gente já tem as imagens de satélite aqui mostrando que teve dano sim no depósito de combustíveis ali, né? A qualidade da imagem não está ideal, mas parecem que teve 3 tanques destruídos e um tanque danificado, mas outros 6 tanques continuam intactos por enquanto ali em Kaluga, né? De qualquer forma, quando você tem destruição de tanques assim, isso sempre causa uma interrupção grande da produção ali do reservatório, da refinaria, porque, né, você tem uma série de problemas para resolver ali com tanques destruídos, né? Então, uma excelente notícia aqui do ataque com sucesso dos ucranianos contra Kaluga. Bom, a gente tinha falado já, os ucranianos conseguiram retirar todos os russos que estavam em Dvorishna. Dvorishna fica do lado de Dvorishne, que são 2 cidades perto de Kupiansk. Os russos tinham atravessado o rio
e feito uma cabeça de ponte do outro lado, foram todos retirados agora. Isso é uma boa notícia, é essa região aqui na linha de frente. Aqui, ó, perto de Kupiansk, né? A gente falou que os russos foram expulsos aqui dos arredores de Kupiansk. E aqui também, ó, eles tinham atravessado o rio em direção a Dvorishna e foram retirados daqui também. Uma excelente notícia nesse contra-ataque ucraniano ali na região de Kupiansk, né? Bom, lá em Kursk, os ucranianos capturaram uma grande quantidade de marines russos, né? Então, um monte de coisa aqui da 80ª Brigada Marine Russa, um monte de gente capturada, e diz também que teve muita gente morta lá de ontem para hoje, tá? Aqui nos mapas do Polé-Volant, nenhuma novidade por aqui, continua tudo basicamente a mesma coisa, os russos se matando em grandes números, grande perda de equipamento e nenhum avanço significativo no final das contas, indicando problemas para os russos, principalmente quando chega a parte econômica, que é o que eu falo para vocês, né? A Ucrânia está deliberadamente evitando defender posições ali para poupar seu exército e a sua economia para uma grande ofensiva que deve vir em algum momento do ano que vem. Os russos estão jogando tudo que podem. Por quê? Porque a Rússia não aguenta mais tempo dessa guerra. A economia dele já está abrindo bico, né? Aqui, ó. O Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nenhuma novidade, mas a gente tem informação aqui do aumento de preços na Rússia, né? Um monte de coisa aqui, ó. Por exemplo, existe um gestor de ativos na Rússia que acha que a taxa base de juros na Rússia deve chegar entre 30% e 40%. E se hoje, com 21%, a taxa de juros de hipoteca já está em 30%, quando a taxa de juros básica da economia russa chegar em 40%, a taxa de juros para o russo no final vai estar em 60% a 70%. Totalmente impossível de fazer qualquer coisa, né? Continua crescendo essa coisa justamente devido às sanções contra o Gazprom Bank, né? Ou seja, essas sanções do Biden contra o Gazprom Bank doeram para os russos, né? E continua a deterioração do rublo, né? A gente ontem falou que o rublo tinha caído para 110 rublos por dólar, agora já está em 120 rublos por dólar, ou seja, caiu mais ainda o rublo, né? Está só perdendo valor e perdendo valor muito rápido, né? E é verdade, não chegou ainda no nível que chegou no início da guerra. No início da guerra ele teve uma desvalorização muito grande, mas depois o Banco Central Russo interveio e voltou a coisa do rublo ao normal. Mas é o que eu expliquei para vocês na época. Na verdade, naquele momento, o rublo já morreu completamente. Por quê? Porque todo mundo que tinha negócio com a Rússia parou. O mercado de rublo hoje em dia é ridículo. Todo mundo que tinha negócio, que comprava coisa com a Rússia, parou de fazer esse tipo de negócio, né? Restou apenas a Gazprom Bank vendendo gás para a Europa. E agora isso acabou também com as sanções ao Gazprom Bank. Então, por isso que está voltando a situação cada vez mais crítica ali do rublo e não tem muito que o governo possa fazer. O Banco Central Russo suspendeu todas as compras de moeda, né? Ou seja, o Banco Central Russo estava tentando manter a cotação do rublo, desistiu completamente, abriu as pernas completamente, porque está vendo que não tem como manter essa cotação. A visão é que a coisa vai piorar. Aqui, ó. E isso virou uma corrida contra o tempo do Putin, né? Os preços continuam a subir, o rublo está desabando, a economia está num problema muito sério e não tem muito como o Putin resolver esse problema com a guerra, né? A guerra, como vocês podem imaginar, é um custo significativo, né? As coisas saem caro uma guerra, né? Ainda mais o Putin fazendo todo esse esforço que está fazendo agora para tentar avançar na Ucrânia, para tentar mostrar que está ganhando a guerra e coisa e tal. O fato é que isso está jogando um peso enorme na economia e a coisa está ficando cada vez mais crítica ali, né? A manteiga, aqui, ó, como é que é vendida a manteiga lá nos supermercados da Rússia, né? Ela fica com uma caixinha anti-roubo, né? Que você não pode roubar a manteiga porque estavam roubando manteiga. A manteiga está muito caro lá, ó, 289 rublos, né? Eu não sei se isso aqui é muito caro ou muito barato, mas no final das contas, muito caro em relação ao valor normal da manteiga lá, né? Outras coisas estão subindo de preço muito rapidamente e não tem muita coisa que se possa fazer, né? A Nabiullina, que é a presidente do Banco Central, você sabe que ela foi contra essa guerra, né? Ela, quando o Putin invadiu a Ucrânia, ela tentou sair da Rússia. Ela foi impedida pelo Putin e o Putin deu a ela a opção de ela continuar. Vamos fingir que não aconteceu nada, você continua dirigindo a economia russa. Por quê? Porque ela é competente. Só que ela não gosta do Putin, mas ela não tem o que fazer, não tem mágica para fazer. E ela está numa situação terrível agora, porque adivinha quem vai ser considerada culpada dessa catástrofe toda lá na Rússia? Pois é.
uma situação realmente trágica para a Nabiullina e para o povo russo como um todo, né? No final das contas, vamos ver quanto tempo vai levar para isso daí, mas a visão é que o sentimento é de pânico por lá. Até na linha de frente aqui, o pessoal começou a discutir esse assunto aqui, ó. O pessoal está falando aqui que a gente está lutando aqui pelo dinheiro e coisa e tal, mas cada vez mais está caindo o valor. Isso é uma perda de 50% da gente, ou seja, o dinheiro que vocês iam ganhar, né, em dólar já caiu 50% que os soldados iriam ganhar. Porque você tem a inflação comendo e você tem o rublo depreciando, né? O valor que o soldado está recebendo no final das contas está virando praticamente nada nessa história. E muitos soldados russos só estão lá pelo dinheiro, né? Bom, e junto com isso, parece que está acontecendo uma confusão muito grande ali em Kaliningrado, né? A gente sabe a gente já falou sobre isso, né? O navio chinês que arrastou âncora, o navio Yipeng 3, que teria destruído o cabo ali na região do Mar Báltico, né? Já se sabe que foi esse navio, já se sabe que ele é um navio chinês, mas o capitão dele e a tripulação é russa. Então eles estão querendo investigar esse negócio, né? E aqui, ó, investigadores acreditam que esse navio chinês deliberadamente cortou 2 cabos de internet ali na região ao arrastar sua âncora no fundo do Mar Báltico. Cara, não existe nenhuma discussão. É lógico que foi deliberado. Eles já tinham feito isso antes. Eu já falei para vocês antes quando eles fizeram. É a tática dos russos com o artigo 5º da OTAN. Eles ficam tentando burlar a coisa devagarzinho, quebrar uma coisinha aqui, quebrar uma coisinha ali, sem entrar em guerra direto com os Estados Unidos, né? Isso é um problema no final das contas. Parece que a questão agora é saber se o capitão do navio ele foi induzido pela inteligência russa, o que aconteceu aqui. Mas tinha 5 aeronaves de reconhecimento da OTAN em torno de Kaliningrado. O rublo está caindo, a questão com o navio chinês, tem alguma coisa acontecendo, né? Aqui, ó. Os russos em Kaliningrado estão atualmente sob um massivo reconhecimento, monitoramento da OTAN. Muitos radares em torno, aqui dá para ver uma grande movimentação de aeronaves da OTAN em torno de Kaliningrado, aqui na Rússia, justamente porque eles querem saber esse negócio do navio, o que está acontecendo aqui. Ó. O Tommy está colocando aqui, ó, alguma coisa muito estranha, muito grande está acontecendo por trás das cortinas, né? A situação está muito crítica ali na região de Kaliningrado por conta do navio Yipeng 3, vários drones de reconhecimento da OTAN, a economia russa em free fall, né, em queda livre, ou seja, alguma coisa está acontecendo aí de muito mais séria do que o pessoal que está sendo noticiado, né? Vamos aguardar aí o que vai vir nas próximas notícias. Bom, e a gente tem uma informação de que o Trump nomeou como enviado especial para a Ucrânia e Rússia o Keith Kellogg, que escreveu em maio que ele acredita que os Estados Unidos devem continuar mandando armas para a Ucrânia para ela deter a Rússia, na condição que a Ucrânia concorde com conversas, né? Veja, esse cara vai negociar com a Ucrânia e com a Rússia. Por óbvio, ele não pode ser totalmente a favor da Ucrânia, mas ele é um cara que quer continuar o apoio para a Ucrânia e é lógico que ele vai ser encarregado pelo Trump de tentar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Não vai conseguir esse acordo, mas eu tenho certeza que a Ucrânia não vai se negar a participar de conversas. Participar de conversa, a Ucrânia participa, não tem problema nenhum. Existe chance de ter resultado final nessa conversa? Eu acho muito pouco provável. Importante, aqui, ó, você tem que dar mais armas para eles porque você não pode confiar nos russos. É a frase dele. Então eu acho que o cara não é totalmente para a Ucrânia, ele também falou algumas frases sobre terminar esse conflito logo, essas coisas assim, mas, de novo, dentro das circunstâncias, dado que ele vai negociar para os dois lados, tem que ser uma figura desse tipo. Estou otimista com relação à administração Trump em relação à Ucrânia. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar a partir daqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.